Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Melo Lopes e eu vou apresentar o nosso projeto Aprendendo através da Ação, uma vivência no Programa Linguístico Cultural para Estudantes Internacionais. Pode passar. Esse trabalho foi feito em conjunto com mim, que sou estudante de graduação da UFPB, eu estudo Letras Português, e Vitória Barbosa do Nascimento, também estudante de graduação de Letras Português na UFPB, e nós duas somos bolsistas do CLE. Nós fomos orientadas pelo coordenador do projeto, o professor doutor José Oeste. Pode passar. Primeiro, o que é o PLE? PLE é um programa linguístico-cultural para estudantes internacionais da Universidade Federal da Paraíba. Esse programa, ele trabalha com 3 eixos de projetos, que é de extensão, pesquisa e ensino. E cada projeto vai prover alguma coisa para o programa. Nós trabalhamos com o acolhimento desses estudantes que vêm para a UFPB e com a formação dos mesmos. Nós temos 2 tipos de turmas, que são as turmas de níveis e o curso preparatório para o CELPE-BRAS. Pode passar. Nossa disciplina de conversação é uma disciplina do curso preparatório para CELPE-BRAS da primeira parte, que é a parte em que nós vamos ensinar português do básico para os estudantes estrangeiros que vêm fazer o CELPE-BRAS no Brasil, que são os PEC-G. Como funciona a disciplina? A disciplina de conversação visa preparar os estudantes estrangeiros no desenvolvimento e aperfeiçoamento de suas competências comunicativas na compreensão e produção oral, considerando os diferentes níveis de formalidade na interação social do uso da língua portuguesa. As aulas se fundamentam em fazer docente compartilhado, ou seja, são professores com mais e menos experiências que vão guiando essas aulas, e nós usamos a abordagem comunicativa intercultural. Pode passar. Como eu disse, a nossa disciplina é uma das disciplinas do curso preparatório para o CELPE-BRAS, e esse curso, ele acontece todos os dias, e a nossa disciplina é na segunda-feira, e tem 4 horas de aula. Nós acreditamos na realização de atividades reais de comunicação e com viés intercultural. O aprendiz observa a língua efetivamente como é usada por seus falantes nativos, diminuindo a distância entre prática e sala de aula. Distância essa tão comum quando se estuda uma língua estrangeira fora do país de onde ela é falada como língua nativa. Por isso, os professores do PLE eles são falantes nativos do português e nossas aulas funcionam com a imersão total daquele aluno estrangeiro. O que é a perspectiva acional? Primeiro, eu gostaria de falar que essa perspectiva acional é uma utilizada na Europa e não tem muitos trabalhos no Brasil que falam sobre essa abordagem. A perspectiva acional leva em conta um novo objeto no ensino-aprendizagem. Um novo objetivo no ensino-aprendizagem de línguas, um objetivo social ligado à integração europeia. Trata-se de preparar os aprendizes por meio de uma abordagem fundamentada na realização de tarefas para que possam integrar-se nos países da Europa pelos quais serão levados a circular, e preparar para viver e trabalhar em seus próprios países ou em um país estrangeiro, com nativos de diferentes línguas e culturas estrangeiras. Como Purim fala, não se trata mais de comunicar com o outro, mas sim de interagir com o outro em língua estrangeira. Mais para frente nós vamos falar como colocamos essa perspectiva na prática. Pode passar. Sobre as tarefas, quando nós falamos de tarefa, elas são voltadas às ações realizadas por um ou mais indivíduos que usa estrategicamente as suas competências específicas para atingir determinado resultado.
Assim, a abordagem orientada para a ação leva também em conta os recursos cognitivos, afetivos e o conjunto das capacidades que o indivíduo possui e põe em prática como ação social. Essa abordagem foi retirada do quadro europeu de limites. Pode passar. Agora, como que é o papel dessas tarefas? É, essas tarefas de pré-comunicação ou pré-tarefas é um conceito utilizado pelo Jakarta, que fala, que traz a abordagem do quadro europeu e utiliza esse conceito de pré-tarefas. Pré-tarefas consiste em fornecer um meio que permita ao aluno construir competências de linguagem adaptadas às situações de comunicação. Desse modo, situamos a tarefa no eixo entre um polo autêntico e um polo pedagógico, conforme ela se aproxima de uma prática linguística ou não linguística referente ao mundo real, ou permite aos aprendizes desenvolver as competências necessárias para funcionar em situações comunicativas no mundo exterior. Mais para frente, Vitória vai explicar como que nós realizamos isso na prática. Pode passar. E agora, Vitória vai falar sobre como aconteceu nossas aulas. Da disciplina, porque essa disciplina, ela é dividida em duas partes. Essa primeira parte, nós lidamos com algumas habilidades de comunicação básica, a segunda parte, que vai ser agora realizada no segundo semestre do ano 2024, é mais voltada para as competências e habilidades orais do Self-Braz. É importante destacar que a primeira parte da disciplina, ela possui 10 aulas, que vão de fevereiro, né, até junho de 2024. Então, agora nós ainda estamos dando aula. Nesse trabalho, a gente vai apresentar o recorte das atividades de produção oral, presentes em 4 aulas ministradas nessa disciplina. Um ponto a ser ressaltado também, outro ponto, é que propor tarefas para casa se tornou, né, foi um elemento muito necessário para a realização dessas aulas e a realização dessas atividades, dessas tarefas. E outro ponto também é que contar com a colaboração de os professores do Play foi muito importante, muito essencial nesse processo. Enquanto nós estamos na sala de aula, na nossa disciplina de conversação, existe um apoio na sala do projeto, que consiste de outros estudantes de letras que também atuam como professores no Play, que estão na monitoria. Então, se nós precisamos dele como apoio na sala, na hora da conversação, como aconteceu com essas atividades, eles nos ajudaram. Isso foi muito importante. A aula 1, né, nessa atividade 1, nós interagimos para achar. Isso é importante destacar que nas pré-tarefas, então, na aula anterior a essa aula que nós estamos tendo aqui como recorte, os alunos foram inteirados da existência de 2 ambientes na universidade. O CHIP, que é o nosso laboratório de informática, aqui do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, e a biblioteca setorial do nosso centro. Então, nós falamos um pouco do que seriam esses 2 ambientes para que os alunos ficassem inteirados. Então, a partir da introdução desses espaços, os alunos receberam a atividade para a tarefa, que deveria ser realizada em casa e consistia em: eles deveriam escrever um possível diálogo de conversa na qual eles pediriam informação para chegar ao chip ou biblioteca central, a partir de uma conversa com o estudante da federal. Então, nós queríamos saber qual era o vocabulário que esse aluno tinha, né? Esse aluno que estava chegando agora no Brasil, um vocabulário para pedir informação, para se comunicar. Então, o que eles já possuíam, o que eles já possuíam, o que eles já traziam para a sala de aula. Então, no dia específico dessa aula, os alunos compartilhavam a pré-tarefa em sala, né, o que eles haviam escrito, o que eles pensavam sobre essa interação oral. Eles recebiam orientações sobre essa pré-tarefa ao compartilhar. Nós, como eu posso dizer, nós dizíamos se aquilo estava parecendo algo natural, se aquela estrutura que ele estava usando era comum no português brasileiro, se aquela pronúncia ela estava um pouco
não tão similar ao português brasileiro, como ele poderia consertar isso, como ele poderia melhorar aquela parte da conversação. E aí, nessa aula, teve a divisão dos alunos em grupos. Normalmente, os grupos eram formados por 2 alunos estrangeiros e um professor, que estava, ou éramos nós, professores da disciplina, ou eram os professores que estavam na monitoria. Mas eles, nesse espaço realmente de ação do aluno, em que o aluno teria que ir para os corredores da UFPB, para realmente aplicar esse diálogo, o professor estava mais como um observador ali, quase como um estrangeiro também ali do grupo misturado, pedindo informação para chegar àquele lugar. E aí os alunos deveriam agora realmente sair mais dessa pré-tarefa e aplicar a conversação em um ambiente real. E assim que eles achassem o lugar, eles deveriam voltar para a sala de aula e compartilhar a experiência. Foi fácil, foi difícil, quem eles acharam no meio do caminho, como eles conseguiram achar esse determinado lugar. Na aula 2, é uma aula que intitulamos Conversar para Conhecer. Falando da pré-tarefa, né? Na aula anterior, os alunos receberam a atividade de pré-tarefa que deveria ser realizada em casa e consistia em escrever perguntas para conhecer alunos da UFPB. Agora, saindo dessa parte de perguntar para achar um lugar, que bom seria, pensamos, né, na construção do cronograma, que os alunos pudessem interagir mais com falantes nativos. Então, nessa conversa, eles deveriam explorar prioritariamente assuntos pessoais e assuntos sobre o curso desse aluno, né? Porque nós pensamos que seria bem mais fácil se fosse na aula e se fosse na universidade. E os alunos foram informados também que estariam livres para fazerem mais perguntas caso quisessem. E aí, nessa aula de conversar para conhecer, nessa atividade, os passos para a concretização foram ser escrito da pré-tarefa, eles deveriam escrever esse roteiro de perguntas, o compartilhamento com a gente dessa pré-tarefa, né, o que eles tinham pensado, qual vocabulário que eles tinham levado para a sala de aula. E aí nós chamamos de novo os monitores, os professores do Play, que estavam na monitoria, para nos ajudar. E aí, como vocês conseguem ver na foto, foi feita uma roda com as carteiras, em que os alunos sentavam na cadeira e ao seu lado havia uma cadeira vazia, e foram feitos rodízios, 3 rodízios dessa interação de perguntas, de conversas, para que eles entrevistassem, eles conseguissem conhecer os professores. Na atividade 3, Interage para Ser, né? Como sempre, na aula anterior, os alunos receberam a atividade de pré-tarefa, que deveria ser realizada em casa, e constituía em escrever diálogos que poderiam facilmente acontecer no caixa de supermercado, açougue ou padaria, que são lugares que os alunos comumente frequentam no seu dia a dia aqui no Brasil. Então, quais são os passos para a concretização dessa atividade? A escrita da pré-tarefa, o compartilhamento em sala de aula, então, o que eles tinham levado para a sala de aula em relação ao vocabulário desses lugares específicos. E a questão também da produção oral, como eles poderiam verbalizar melhor, se aquela construção era usada ou não. E aí nós tivemos um momento de teatralização do mercado, né? Um momento que eles foram para a ação dentro da sala de aula. E aí, depois disso, tivemos o compartilhamento de impressões. E aqui no Interage para Ser tem algumas imagens que vão ilustrar para vocês. Nós nichamos a sala de aula em alguns lugares. Havia um espaço que tinha mercadorias, então levamos produtos para a sala de aula que tinham preços. Havia um lugar na sala de aula separado para ser o caixa, um lugar para ser o açougue e outro lugar para ser a padaria. E aí nós explicamos aos alunos como seria a dinâmica. E cada aluno conseguiu exercer uma função em determinado momento. Então, teve um aluno que foi caixa, outro foi o atendente do açougue, outro da padaria, outro foi o cliente ali pegando os produtos. E isso teve uma rotatividade. Então, todo aluno foi cliente que passou no caixa, todo aluno foi a pessoa que estava ali atendendo no caixa, esteve no açougue. E o interessante é que eles chegavam na sala de aula e eles recebiam, elaborado por nós, uma lista de
produtos que eles deveriam buscar, tanto no açougue, quanto na padaria, quanto no mercado. Então, havia ali uma interação. Eu preciso disso, o aluno que estava, né, ali na função de atendente deveria escutar qual era o pedido e entregar um material referente àquele pedido que depois ia ser levado para o caixa. Isso foi bem interessante. No compartilhamento, os alunos se mostraram muito engajados na tarefa e também verbalizaram que tinham gostado muito da atividade. Pesquisa e entrevista para se posicionar. Né? No último recorte de atividades, os alunos tinham tido na aula anterior uma aula sobre esportes, e no fim dela nós pedimos para que os alunos se dividissem em duplas, tivessem essa organização entre si e escolhessem um esporte para si. E foi informado que essa dinâmica ajudaria na organização da tarefa da aula posterior, então essa era uma atividade para casa. E aí, passo para a concretização da atividade, divisão de grupos, escolha do esporte, escrita da pré-tarefa, a interação, que seria uma entrevista, que também foi gravada tanto em vídeo quanto em áudio, e também houve a análise por parte dos professores desse áudio. E aí, os alunos na sala de aula, a pré-tarefa que seria essa parte de escrita de um roteiro de entrevista, nós preferimos que fosse feita na sala de aula. Nós pedimos para que os alunos, quando chegassem, eles pesquisassem sobre um atleta brasileiro famoso do esporte que escolheram, que eles escolhessem quem seria o entrevistador e o entrevistado nessa dinâmica que nós iríamos fazer. A pessoa que fosse entrevistada deveria assumir a personalidade daquele atleta que ele pesquisou e juntos eles deveriam elaborar um roteiro de entrevista e realizar essa entrevista. Que essa é uma imagem que foi recortada de um vídeo dos alunos e foi bem proveitoso essa dinâmica em que eles agiram. Nos resultados, nós vemos que os alunos se tornaram mais predispostos a interagir uns com os outros em sala de aula. Eles chegam muito, quando eles chegam nos seus países, chegam muito ensimesmados, às vezes muito, não querem verbalizar, não querem se comunicar, então eles se tornaram mais predispostos a interagir uns com os outros e interagir com outras pessoas do ambiente da UFPB. Então, diversas vezes a gente começava a encontrar eles chegando mais cedo, estar ali no corredor, às vezes ter algumas conversas com pessoas que não eram professores do Play, eram alunos da UFPB, e foi muito interessante ver esse movimento. Essas são as nossas referências. Nós agradecemos muito pela oportunidade de estar aqui compartilhando tudo o que aconteceu no nosso projeto durante as aulas de conversação. Obrigada. Obrigada.